Olá! Hoje é dia 14 de junho de 2012 e você está vendo a 33ª edição do Ainda Sem Nome. Direto de Belo Horizonte, eu sou o Caio César e... Diretamente aqui de São Paulo, eu sou o Felipe. E aí, Caio, beleza? Como é que estamos, meu caro, beleza? Uai, a gente tá um pouco sumido, né? Estamos sumidos uns dos outros. Pois é, semana passada a gente deu um caninho aí, mas faz parte, né, cara? Mas é porque a semana passada também ela foi mais curta, né, Caio? Então a gente tem esse álibi pra gente. É isso aí. E temos novidades, né, cara? Temos novidades nesse 33º episódio, coisas que podem acontecer na semana que vem aí. Não, coisas que vão acontecer na semana que vem. Se você estiver em Belo Horizonte na semana que vem, a gente está convidando você para participar do Quinta Digital, que é um projeto muito bacana do Alexandre Stanislau da Bolt Brasil. O projeto já tem alguns anos, né, Caio? Isso aí, cara, já tem um tempinho e vai ser um grande prazer poder participar, pois né, cara? É, eu acho que vai ser um esquema bem legal. Nós vamos participar do Quinta Digital, vai ser na semana que vem, dia 21/6 de 2012, para colocar uma temporalidade no nosso podcast, às 7h30 da noite na FENAC do BH Shopping. Então, a entrada é gratuita, você chega lá, senta, e, enfim, participa com a gente do Quinta Digital e muito provavelmente vai ter a gravação ao vivo do nosso... Gravação ao vivo é meio contraditório, né? Vai ser a gravação dessa nossa participação no Quinta Digital. É isso. Eu acho que vai ser muito legal, cara. Tô esperançoso aí que a gente vai poder trocar uma ideia bacana com quem estiver lá. Pois é, eu estou bastante esperançoso, acho que vai ser uma oportunidade muito legal de poder ter público. A gente já está experimentando isso um pouquinho nessas versões com o Hangout, né? De pessoas assistindo a nossa gravação e participando. Eu acho que vai ser bem interessante poder estar a galera lá a nossa junto, gravação e né? participando. Eu acho que vai ser bem interessante. Olha, tá vendo? Quem sabe faz ao vivo, cabeça? Quem sabe faz ao vivo. É porque nesse afã daqui da gente começar a fazer o podcast, eu esqueci de pôr ele no nosso Facebook, cara. Olha que coisa beleza. Entendeu? E vamos fazer essa divulgação ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né, cara? Já falamos disso. É isso aí, cara. Quem sabe faz ao vivo. Mas enfim, a gente tem experimentado esse formato tem algum tempo, desde do Sem Hangouts. Sim. E, cara, tem sido bacana, né? O que eu fico impressionado é assim, que sempre aparece uma alma perdida para falar com a gente aqui no Ainda Sem Nome. E nessa noite a gente conta com a participação das pessoas para a terceira parte do nosso episódio, né? Exatamente. Então, se você está aí assistindo ou ouvindo, prepare as suas questões, porque eu acho que vai ser muito bacana, né? Exatamente. Vamos ver agora nossos 874 seguidores no Facebook. Vamos ver se algum deles vai participar com a gente desse episódio. Eu tenho certeza que daqui a pouquinho as coisas vão começar a esquentar aqui. Mas vamos lá, né, cabeça? Eu acho que a gente pode dar sequência a esse episódio aqui, fazendo os nossos agradecimentos, né, cara? Exatamente. É isso aí. Então vamos aos nossos agradecimentos da noite. E para quem você agradece hoje, cara? A gente tem que agradecer o Everaldo, que mandou mais sugestões pra gente, né? A gente tem que agradecer aí as pessoas que comentaram. Foram 30 e carqueirada comentários no nosso canal do YouTube, né? Para quem não sabe, é o youtube.com/user/ainda sem nome podcast. E você encontra os links para todos esses lugares, também os nossos twitters, o @CaioCGO e o Felipe Cabeça, no nosso site, que é o aindasemno.me. E quem mais, cara? Quem mais comentou aí que vale a menção? Cara, só os nossos comentadores
os comentadores em carne e osso, Bruno Milagres. É engraçado que outro dia tava em Bertioga, Maresias. Eu estava fazendo uma prova de corrida de revezamento semana retrasada, e aí eu encontrei com um cara lá que corre comigo aqui no Parque do Ibirapuera. Ele falou assim: cara, descobri seu blog, vi seu podcast, gostei demais. Que é o Marcelo. Se ele estiver vendo esse episódio também, um abraço para ele. Nós estamos aqui no Jabazão, né, Caio? É isso aí, estamos falando como quase sempre, de uma maneira bem jabazística. Exatamente. Mas é legal, né, cara? Eu acho que não faz muito mal a gente fazer esse tipo de fala, porque isso mostra que a gente pelo menos está chegando até alguém. Isso é muito bacana, né, cara? Exatamente. Exatamente. Mas enfim, né, cara? Agradecendo aos nossos comentadores e indo para o nosso primeiro tema. O nosso primeiro tema da noite, ele é um tema que é uma sequência de uma coisa que a gente já discutiu na semana retrasada, né, no nosso último episódio. A gente falou da dissertação de mestrado sobre os LOL Cats, e agora falando da tese de doutorado sobre trolls na internet. Esse é um link que vai estar nas nossas notas, e é um texto da revista Fast Company. Eu recomendaria as pessoas darem uma lida na revista Fast Company, assinar o feed da Fast Company. Existem algumas sessões que merecem muita atenção, a parte que fala de criatividade, a parte que fala de tecnologia e a parte que fala de design. São 3 áreas da revista Fast Company que são muito bacanas. É uma revista que ela tem uma presença online muito, muito bem definida, né? E um texto cara, desculpa, Caio, mas o site da Fast Company é maravilhoso também, né? É um site muito bem feito. Os sites todos. Muito bacana, sempre com uma imagem de impacto. É uma coisa, é realmente uma experiência muito bacana você acessar a Fast Company. E um texto... É realmente uma experiência. O texto do dia 30 de maio, ou seja, era pra gente ter falado disso na semana passada, mas como a semana passada a gente não teve programa, a gente não teve nenhum episódio, fica para agora. Um texto de uma tese de doutorado, né, de uma pessoa chamada também, de novo, uma moça, né, chamada Whitney Phillips, e a tese de doutorado dela foi sobre os trolls. E algumas coisas muito interessantes que ela descobre sobre os trolls. Ela faz uma investigação bem interessante sobre os trolls e fala de algumas características, né, que o troll, ele sabe que ele é um troll e ele não liga de se identificar como um troll, né, e ele não tem problema em falar quem é ele. Então a gente tem uma dificuldade de reconhecer os trolls, porque eles não necessariamente se escondem atrás de pseudônimos ou de anonimato. Eles gostam de se mostrar, e eles têm a consciência de que eles são trolls, né? E uma coisa interessante é que, aí de novo, né, cara, é difícil a gente ficar sem falar das nossas próprias experiências, mas eu estava dando uma aula sobre mídias sociais e ferramentas de redes sociais e o processo eleitoral na Escola do Legislativo aqui de Minas Gerais, e uma das perguntas foi porque eu estava falando da necessidade de você conversar, né? Utilizar as ferramentas de rede social para conversar com as pessoas e não só para ficar falando. Eu estava falando para um público que é basicamente de assessores de parlamentares. Então as dúvidas deles eram com relação a qual postura adotar nas ferramentas de rede. E uma coisa que eu deixei claro é que é muito importante e é muito valorizado que as pessoas conversem ou que esses perfis ou essas páginas conversem com seus públicos, né? E uma das perguntas que foi muito bacana lá que foi feita foi: poxa, e se um troll começar a encher a nossa paciência, como é que a gente faz? Bom, uma coisa que é muito difícil é de você identificar um troll de cara, né? E aí na tese da Whitney Phillips ela fala que é necessário você ter um pouquinho de troll ou ter um pouquinho de malícia
para poder identificar um troll, né? Então você tem que conhecer um pouco do comportamento dos trolls. E o conselho que eu dei lá foi o de, poxa, não os alimente, né? Que é o mais esperado, né? Assim, o mais importante de todos, talvez. Até agora o mais importante de todos é você não alimentar um troll de maneira alguma, né? Outras coisas que a Whitney Phillips descobriu nessa investigação dela, embora ele se identifique como troll e ele não tenha medo disso, de se colocar como troll, ele sabe que ele é um troll, ele se esconde não necessariamente no anonimato, como eu falei, ele às vezes ele gosta de falar quem ele gosta de se identificar como troll, mas ele meio que se garante na distância proporcionada pela internet. Essa distância, ela, obviamente, às vezes ela ganha um reforço do cara se colocar anônimo mesmo, mas não necessariamente isso é o mais comum, né? Então é legal a gente prestar atenção nisso, porque vez por outra a gente encontra um troll, né? Eu tendo a reconhecer as pessoas que têm um comportamento meio de troll quando a gente vai em algum momento fazer algum comentário em alguma ferramenta de rede, alguma coisa, você posta alguma coisa no Facebook da vida ou no Twitter da vida, e uma pessoa com quem você nunca conversou, essa pessoa, a primeira interação que você vai ter com ela, a primeira resposta que ela vai te dar de qualquer coisa que você tenha feito na sua vida inteira é um insulto ou uma chamada para uma discussão. Então isso já meio que identifica um comportamento de troll, né? Assim, pelo menos a minha experiência. Qual que é a sua, cara? Ô Caio, eu acho primeiro que todo mundo já deve ter trombado com um troll em algum momento. Eu, nesses 10 anos que eu tenho meu blog, tinha alguma época entre 2005 e 2006, tinha um cara que entrava no blog sistematicamente para me xingar de cara de cavalo, ou que seja, o que é um comportamento que na época eu não sabia que era um troll. Hoje o cara é um troll. Mas o que eu acho curioso é pensar que a gente de vez em quando tem esse comportamento troll de responder a uma postagem já de maneira talvez ofensiva ou afrontando o que está sendo postado. Então assim, é muito comum a gente xingar os trolls, a gente ter uma posição defensiva em relação ao troll, só que não raro a gente pode ter essa atitude troll talvez sem perceber. Uhum. Óbvio que quando se você é um assessor parlamentar, o seu telhado ele é um pouco maior do que o telhado das pessoas comuns, entre aspas. Né? Porque você vai ser... o assessor do Léo Burguês, coitado. Ele deve ter uma rede anti-troll gigantesca. Porque tudo bem que o patrão dele dá muito motivo para isso. Né? É complicado, viu? É difícil a gente não se indignar quando está... Enfim. Mas... O interessante é você pensar como que a gente pode variar nosso comportamento. Ninguém gosta de troll, mas eventualmente você vai dar uma trollada em alguém ou em alguma coisa. Mas aí eu acho que o conceito de dar uma trollada, né, essa gíriazinha aí que se forma ou que surge, ela é diferente ou ela tem um significado diferente daquilo que a gente concebe como um comportamento troll, né? Porque às vezes você dá uma resposta, dá uma tirada, alguma coisa, não necessariamente você está sendo um troll. O troll está lá para, como diz lá a Whitney Phillips fala,
um troll tá lá, e a gente já viu isso muitas vezes, né? Só pra picuinha mesmo, falando que na gíria em inglês, né? I'm doing it for the lulz, ou the lulz, L-U-L-Z, né? Só pra gerar, pra dar risada, ou pra gerar alguma coisa e pra dar, sabe, pra comédia. E às vezes você dá uma resposta, ou às vezes a coisa soa de um jeito que parece que um sarcasmo, alguma coisa assim. Mas não necessariamente, né, a gente está sendo troll o tempo, né, ou sei lá, está adotando um comportamento de troll. O que é comum a gente ver no troll é a insistência e a recusa em construir um diálogo. Isso aí é uma coisa interessante que, para desarmar um troll, um jeito bem legal é você chamar o troll para conversar. Se ele quiser conversar com você, aí se aquela atitude de simplesmente criticar e ficar só enchendo a paciência, ela mudar para uma conversa, você desarmou o troll e foi ótimo. Criticar, né? Então isso ajuda bastante, né? Mas e aí a gente percebe que estamos, os trolls rodeiam a gente, sabe, assim, de certa maneira. Cara, eu posso contar diversas experiências que eu tive com trolls, mesmo que eles não sejam trolls declarados. Mas assim, você vê, especialmente algumas discussões, elas suscitam a vontade dos trolls aparecerem, né? Eu não sei se você já percebeu isso. Tem alguns assuntos que parece que chamam mais a atenção dos trolls do que outros, né? Eu acho que será que é isso mais ou menos que você estava querendo dizer? Sim, exatamente. Pois mas diga lá. Não, mas lá. E quando a gente está cuidando de conteúdo online, por exemplo, para uma empresa, e a gente tem que ficar ter atenção redobrada para esse tipo de situação, né? A gente tem que ficar preocupado e atento a tudo que se fala e não dar conversa para quem está ali só para te detonar, né? Então, esse é o risco, né, cara, de você, por exemplo, colocar uma busca no Twitter, né, colocar inserir uma busca no Twitter ou uma hashtag no seu site, né, se você está falando de uma empresa. Então, por exemplo, sei lá, você é um evento, você está representando um evento ou está representando uma empresa, e uma ação que exige muita coragem é a de você colocar lá embedado, né, inserido dentro da sua página, uma busca ou um feed de informações em tempo real sobre que acompanha uma hashtag ou que acompanha um perfil. Porque você pode estar colocando ali, dando palanque para um troll ou para pessoas que queiram brincar ou jogar com o sistema. E aí é preciso muito jogo de cintura, além da coragem, para você lidar com essa situação, né? E óbvio, né, cara, eu acho que para evitar problemas você precisa se comportar bem, né? Então, e aí eu acho que nem seria trollagem, né, ou uma atitude troll, por exemplo. Eu estou agora aqui falando do nosso podcast, do nosso episódio no Facebook, e a entrada que aparece de cara aqui na minha timeline é essa daqui. Eu vou até compartilhar a tela com vocês agora para vocês verem o que é, né? Cadê essa daqui, né? O Facebook. Olha só o que é a coisa que apareceu para mim agora aqui, né? Então, isso não necessariamente consiste em uma trollagem, né? Isso consiste no seguinte, é legal pelo menos a gente separar, né? O que está acontecendo aqui dessas pessoas, né? 38 compartilhamentos já disso que essa pessoa falou aqui há 9 horas, né? Ele está mostrando um fato, né? E poxa vida, o parlamentar, né, que é justamente o que você havia falado anteriormente,
ele né, levantou a bola, ele está pedindo para que as pessoas né, demonstrem seu amor por ele. Exatamente. Então, isso daqui não é trollagem, de maneira alguma. Né? Não, se alguém não é. algum dia falar que isso daqui é trollagem, está falando bobagem. Porque isso daqui é nada mais, nada menos do que a participação das pessoas. Então, às vezes, isso é rotulado, ou as pessoas falam que isso é trollagem, mas na verdade isso não é. Né? Era o que eu estava falando anteriormente. E também, para você ter muita noção, a gente precisa ter sempre a noção de que quando atuando em mídias sociais ou quando a nossa cara está à tapa, a gente está colocada à tapa ali, né, está ali à disposição das pessoas para fazerem qualquer julgamento que seja, a gente tem que atuar de maneira compatível. Né? Então não adianta você querer ser um cara que representa a população e fazendo isso que esse cara está fazendo. Não adianta você falar que vai conversar com as pessoas e não conversar, e assim sucessivamente. Né? Nesse meio tempo aqui, o Fabiano comentou no nosso YouTube que ele chegou para trollar geral aqui no nosso episódio. Super legal aí. Ele falou que não, ainda sem nome tá bacana. Fabiano, cancela, obrigado. Beleza. Mas, Caio, aliás, sabe uma coisa que eu tenho muita dificuldade? É explicar para quem não é tão familiar, com as interwebs, o comportamento troll. Uhum. Não raro as pessoas fazem esse tipo de confusão, que o troll é o cara que reclama. Não é. Uhum. Não é. Nesse caso que você mostrou agora aí da tela, é uma reclamação totalmente legítima, né? Pois é. Mas o negócio, desculpa, é o seguinte: se você cuida das mídias sociais de uma empresa e você cuida do conteúdo dela, você tem que estar preparado para os dois pontos. Você vai estar preparado para o cara que vai reclamar com razão e para o cara que vai trollar. Uhum. Né? E aí o comportamento troll, eu não sei, a linha talvez ela pode ser um pouco tênue, mas um exemplo que eu vi recentemente foi no Facebook do Itaú, que eles começaram a compartilhar sobre o sistema de bicicleta de aluguel que está rolando aqui em São Paulo. Sim. E entram pessoas para falar de assuntos que não tem nada a ver com o que está sendo discutido. Uhum. E chegam, não é reclamando, aí sim seria trollando. Esse tipo de comportamento eu acho mais destrutivo para a marca do que o cara que chega reclamando com razão. Porque o cara que chega reclamando com razão, na pior das hipóteses, você vai melhorar algum processo dentro da sua organização. Uhum. Assim, né, cara, às vezes a gente enxerga isso, você falou aí da questão das bicicletas, né? Às vezes o cara ele começa reclamando, pra gente identificar um comportamento troll, né? Ele começa reclamando, mas a reclamação dele ela é vazia e ela não dá para você construir uma sequência de conversa a partir da reclamação do cara. Então o cara às vezes coloca alguma reclamação. Eu me lembro disso de todas as vezes que a gente falou, eu e você, que a gente conversou alguma vez no Twitter ou o que quer que seja sobre, sei lá, aquele movimento de Blitz ou as ciclovias aqui em Belo Horizonte e tal. A gente, via de regra, encontrou pessoas que se divertiam em simplesmente repetir a mesma mensagem, uma mensagem negativa, e não dar sequência a uma discussão, né, cara? Sim. Então isso é muito frustrante, né? Isso é muito frustrante, e identificar os trolls é saber sacar quem é esse cara que não está querendo construir uma conversa o quanto antes. E, bom, o ideal é você não dar conversa pro cara, mas, por exemplo, se o cara está inundando, né, o feed do Twitter usando uma hashtag que você está utilizando para monitorar uma campanha,
ou para fazer alguma coisa mais útil do que simplesmente detonar a imagem de outro, fica complicado, né? Assim, se você tiver o controle da ferramenta, o ideal, além de você simplesmente ignorar o cara e o cara continuar atrapalhando, se você tem o controle da ferramenta, é arrebentar com o cara, tira o cara, corta o mal pela raiz. Né? Por exemplo, se um troll está entrando no seu blog comentando toda e qualquer postagem que você faz, o cara comenta para descer a lenha, o ideal é que você descadastre aquele cara, aplique um filtro e nada que esse cara vai comentar vai aparecer qualquer vez, né? Marca aquele cara como spam. Mesma coisa quando você está recebendo e-mails que você não gosta, você vai lá e marca como spam e não recebe mais esses e-mails. O problema é quando você não controla essas ferramentas, aí é complicado, né, cara? E eu acho também o seguinte, bloquear um troll não significa fazer censura. Ninguém está censurando tipo, se eu estou tomando conta de uma conta, olha que beleza, no Facebook, e entra um troll, é legítimo para eu manter o ambiente que eu construí, é legítimo eu bloquear esse cara. Eu não vou bloquear um cara que está reclamando, entendeu? Principalmente com razão. Uhum. Né? Essa é eu acho que a linha é tênue e só que ela ao mesmo tempo e paradoxalmente ela é muito clara, assim, sobre esta boa prática. Bom, mas de qualquer forma eu acho que vale dar uma lida no texto então da Fast Company, que fala da tese de doutorado lá da Whitney Phillips sobre os trolls da internet. Vale a pena dar uma lidinha na própria tese dela, que também está disponível, você pode achar também para ler texto sobre isso. Vale uma lidinha no verbete da Wikipedia sobre trolls, né? E tentar desenvolver um comportamento que não seja troll e neutralize os trolls. Né? Cara, eu vou falar o seguinte: primeira vez que eu li esse artigo, eu li Whitney Houston. Whitney Houston que já foi-se. Né? Já foi, está fazendo, enfim, vamos lá. Mas enfim, né, cara, vamos ao nosso segundo tema de hoje. O tema trata da Suécia no Twitter. Você viu a Suécia no Twitter, Cabeça? Você sabe? Cara, eu costumo seguir a Islândia no Twitter, mas a Suécia eu vou dizer que não sigo a Suécia no Twitter. Pois é, cara, o caso da Suécia no Twitter, eu tomei conhecimento a partir de um perfil que é daqueles caras que você tem que seguir no Google+. Né? O cara que você tem que seguir no Google+, um dos caras que você tem que seguir no Google+, é esse cara aqui, e a postagem dele é exatamente essa que eu vou compartilhar com todos vocês agora, é o Mike Elgan. Esse cara é um dos caras que é um dos mais ativos no Google+. Eu recomendaria a todos seguir esse camarada. E ele está fazendo uma reflexãozinha bem interessante aqui. A iniciativa da Suécia é de, a cada semana, um cidadão sueco vai tomar conta do Twitter oficial do país. Então você tem lá o @Sweden, né, que é a Suécia, e a cada semana você tem um cidadão sueco tomando conta daquele perfil, ou seja, todas as postagens da semana vão ser de responsabilidade desta pessoa. E o que o Mike Elgan coloca é que isso é um grande erro, especialmente por causa dessa moça aqui, que ela se mostrou antissemita, se mostrou ignorante e com uma postura bem ofensiva. E ninguém estava lá para direcionar o que ela iria falar. As pessoas que têm interesse, os suecos que têm interesse em representar a Suécia por uma semana, eles se candidatam e alguém sorteia e fala: bom, a partir de agora você toma conta do Twitter da Suécia até a semana que vem. O Ministério do Twitter da Suécia. O Ministério do Twitter da Suécia. E, enfim,
tadinha da moça, né, que falou umas bobagens e, enfim, esse é um comportamento que o Mike Elgan aposta como sendo altamente errado, né, cara? O que você faria, ô Cabeça, se o Brasil te escolhesse para representar o país no perfil oficial do Twitter, cara? Cara, isso é uma boa pergunta. O que eu faria? Talvez eu faria fora Mano Menezes. Fora Mano Menezes? Ô, bicho, eu, falando sério, eu faria uma brincadeira parecida com o que a Islândia faz no Twitter. A Islândia no Twitter e no Facebook, bicho, é o exemplo que todo mundo deveria seguir e não é oficial, né? Detalhe. Ao que me parece, a Islândia no Twitter não é um perfil oficial. Mas tem senso de humor, promove o país, promove as pessoas do país e promove a cultura do país. Então, assim, é um jeito legal de você conhecer um lugar afastado do mundo. A Suécia, bicho, eu acho que ainda é mais fácil, porque a Suécia ainda tem mais coisas para falar do que a Islândia, por exemplo. É um pouco mais conhecido do que é um país um pouco mais conhecido do que a Islândia, né? Mas eu não sei o que eu faria, Caio. Essa é uma pergunta muito boa. O que eu faria se eu tomasse conta do Twitter do Brasil durante uma semana? Bom, o que você faria, Caio? Olha, cara, eu não sei. Talvez eu tentaria levantar o conhecimento sobre a necessidade dos cidadãos de buscarem ou de exigirem transparência nas políticas de governo ou na atuação do executivo, do legislativo, do judiciário, um pouco mais de transparência. Mas eu teria que pedir muita ajuda, né, mim, cara? Faça um bem para mim, né? Vote direito, pelo amor de Deus. Exatamente. Né? O Everaldo Vilela, que já comentou aqui 2 vezes no nosso Google+, aqui, né? Na nossa entradinha do Google+, onde está sendo transmitida essa edição, ele fala aqui da reclamação, né, que é importante e que é legal das empresas darem espaço para um diálogo, e ele fala sobre esse assunto da Suécia no Twitter. Ele coloca: num país que coloca o Galvão Bueno nos trending topics mundial, imagino que não ia acontecer no Twitter, né? Então eu acho que teria muita gente colocando foto, seminua, teria muita gente... A primeira coisa seria fora Sarney. Fora Sarney? Fora Sarney, com certeza iria aparecer. Aí o Twitter ia ser retirado do ar globalmente, cara. Exatamente. Mas eu acho que seria importante algum tipo de, valorização de alguma coisa que seja relevante para a sociedade, né? Então, fazer as campanhas, eu acho que aí ia ser... rapidamente as agências de publicidade iriam tomar conta da coisa, o que não seria legal, né? A gente já tem publicidade tomando conta de muita coisa, né? Mas eu acho que seria interessante a gente levantar discussões sobre outros assuntos que fossem importantes para a nação. Cara, mas olha que engraçado que ia ser isso. Pensando, ia ser um negócio interessante ver o seguinte: a cada semana, e talvez, não sei se foi essa a abordagem sueca, ela é interessante, porque é o seguinte: a cada semana você vai ter um ponto de vista totalmente diferente a respeito de diversos assuntos. Né? Óbvio que a tuiteira sueca da semana mandou muito mal, mas isso é legal você ver, por exemplo, o que uma pessoa... qual é a sua opinião sobre, o novo Código Florestal, sobre Belo Monte, sobre a Copa do Mundo, enfim. O negócio é que, se tratando é difícil você ter uma coerência de discurso quando se tem opiniões tão controversas a respeito do país, entendeu? E o Brasil é mestre para ter posições controversas, né? Assim, tem muita gente...
eu tenho uma opinião que me entristece, que é a seguinte. Grande parte da torcida, talvez eu esteja sendo maldoso, mas parte da população gosta de autodestruir o país, sabe assim? Presta atenção em qualquer postagem no Facebook ou no Twitter, mentirosa ou não, que fale mal do Brasil, como que ela tem repercussão. Aquela história do Mark Zuckerberg falando que ele não quer que os brasileiros transformem o Facebook no Orkut, que saiu no G17, foi compartilhada milhões de vezes, cara. E isso é um negócio que talvez sinalize que se o Twitter oficial do Brasil fosse coordenado por um cara comum semanalmente, talvez a gente não ia bombar demais não, viu? Já se referenciaram ao Brasil como sendo o país dos gafanhotos, né, quando se trata de internet e, né, de aproveitadores e é um negócio contraditório, cara. Eu não sei se você vai lembrar, a gente era muito jovem na época que o Orkut estava bombando e que teve uma corrida global para a gente ser o primeiro país no Orkut em número de usuários. Sim, teve isso. Então, assim, o sentimento de orgulho da nação, sabe? Tipo, vamos mostrar para esses viados aí que a gente é o país mais foda e tal. E, ao mesmo tempo, quando é para falar mal, junta muita gente para falar mal. Eu não entendo. Enfim, né, cara? Eu acho que tem uma coisa de uma identidade bacana no brasileiro, mas que isso não se sustenta com conteúdo, né, cara? Mas uma coisa legal, cara, é o seguinte: quando eu vi essa notícia ou essa postagem do Mike Elgan pela primeira vez, eu não concordei 100% no que ele falou, né? Assim, poxa, é um grande erro você colocar o cidadão para falar, porque não sei, eu acho que a onda da mídia social é justamente você dar a voz para o cidadão. Mas eu concordo que ali era uma posição institucional, né, da Suécia, e o que um sueco fala não necessariamente representa o que todos os suecos pensam. Né? Mas há de se valorizar que esse movimento da Suécia de colocar o Twitter nas mãos ou sob a responsabilidade de um sueco, eu acho que é algo muito muito interessante e que merece respeito, né, cara? É um negócio pra gente valorizar a coragem do país que faz isso. Fala assim, poxa, né, qualquer um pode ir lá e me representar, porque vocês são o país, então vocês têm a capacidade. É óbvio que vão ter problemas no caminho, né? Você acha que tem alguma chance de alguma marca fazer isso, Cabeça? Não, Caio. Talvez, mas algumas marcas têm mais... Cara, é muito difícil. Você tem que achar a marca certa, assim, porque... Você falaria de alguma marca no Twitter? Você gostaria de representar? Gostaria de representar algumas marcas. Falar de marca, sim, mas assim, representar a marca ser você. Sim, algumas sim. Você não? Depende, cara, que marca, hein? Que marca. Pois mas esse é o ponto. Algumas marcas têm muito mais empatia com o público do que as outras. Assim, é óbvio isso. Mas você vê, por exemplo, muito mais pessoas. Muitas pessoas falam bem da Coca-Cola. Uhum. Muitas falam mal da Coca-Cola. Muitas falam bem da Heineken. Uhum. Mas nem tantas falam tão mal da Heineken assim. Uhum. Esse é o ponto. Isso eu lembro tempos atrás, uns 2 meses atrás, eu vi alguém colocando no Facebook, acho que da Heineken inclusive, que absurdo, vocês patrocinando eventos de briga de cachorros. Uhum. Era um evento X, não sei aonde, que era uma briga de cachorro e tinham banners da Heineken no local. Mas evento de briga de cachorro, cara? Aí a Heineken se posicionou, falou, olha, é um lugar, não sei se era na Mongólia, não sei se era ou no leste europeu, alguma coisa assim,
Era uma boate que no evento anterior, na noite anterior, teve um evento que a Heineken patrocinou e o dono da boate não tirou os banners. E aí, o que eu fiquei espantado é que muita gente saiu em defesa da Heineken. Tipo assim, seus burros. A Heineken jamais faria isso. Sabe assim? Se fosse a Coca-Cola, ou se fosse o McDonald's, por exemplo, ia ter a onda de pessoas contra, ela ia ser proporcionalmente ou igual a de pessoas a favor da marca. Cara, mas aí é um esquema que é de volume, né, cara? Ainda bem que a Heineken não tem essa participação toda de mercado, porque ela não é uma cerveja boa, na minha opinião. Mas assim, a quantidade de pessoas que vai falar... Aí não. Blasfêmia. Mas a quantidade de pessoas que vai falar, cara, vai ser proporcional, mesmo esquema. A gente não pode falar que, sei lá, a Gontijo é uma empresa de transporte de ônibus ruim, porque você vê mais acidente de ônibus com ônibus da Gontijo. Você vê mais acidentes de ônibus com ônibus da Gontijo, porque a Gontijo tem mais ônibus, né? Então, eu não sei se... Sim, ok. Né? Então, eu não sei se a coisa, né, vai por esse caminho, né? Eu não sei, cara, eu não me sinto confortável nesse momento, assim, se me falar de alguma marca que eu representaria essa marca no Twitter, eu não sei se eu teria isso aqui. Talvez, cara, alguma coisa relacionada ao software livre, alguma coisa assim, né? Mas não sei, cara, uma marca, alguma coisa, porque aí rememorando, né, o nosso episódio lá, os nossos 2 episódios flash que a gente fez no TEDx de Belo Horizonte, e a fala do psicólogo cujo nome eu me esqueci. Nenhuma empresa está aí para ser sua amiga, né, cara? Então a gente ficar sendo embaixador de marca é complicado, né, cara? Não, ok. Ser embaixador de marca é complicado, mas você tem empatia por algumas marcas mais do que você tem empatia por outras. Certamente. Eu não sei se isso seria o suficiente para me fazer assumir o Twitter da marca por uma semana, né? O Everaldo Vilela, nosso comentador aqui, ele fala que se ele fosse o responsável pelo Twitter do Brasil durante uma semana, ele ia fazer uma campanha para as pessoas se cadastrarem no programa de doadores de medula óssea. Mas só se não tivesse uma rodada boa no Campeonato Brasileiro. Caio, o psicólogo é o Fernando Braga. A fala desse cara, foi assim, foi emblemática, sabe? Eu acho que a postura dele lá no TEDx... Já tem os vídeos, Cabeça? Você tem notícia disso? Não, acho que ainda não tem os vídeos. Vai ser legal quando tivermos os vídeos, porque a fala dele foi muito bacana e eu acho que vale a pena as pessoas prestarem atenção justamente para trazê-las de volta um pouquinho para o centro, né? Porque ele estava muito enviesado para um lado e a gente às vezes está muito enviesado para o outro lado. E aí a fala dele às vezes traz a gente, por ser tão hiperbólica, traz a gente para o centro, né? O Everaldo comenta de novo que falar mal do país, eu acho que ele estava comentando no momento em que você estava falando das pessoas que descem a lenha no Brasil. Falar mal do Brasil é um esporte nacional. E aí ele faz menção a um comercial das Havaianas, que eu não me lembro, eu não sei de que comercial ele está falando. Você sabe? Cara, teve um comercial recente das Havaianas que é um desses clichês de Brasil e Argentina. Que eu acho que os argentinos falam mal do Brasil, eu não lembro direito. Isso também eu acho uma babaquice tremenda. Outro dia eu estava vendo um jogo da NBA e era Santo Antônio e Oklahoma City, e no time do Santo Antônio tem um jogador que é argentino, o Manu Ginóbili. E aí o comentarista falou assim, o cara é tão gente boa, o cara é tão solidário, tem vários, não sei o que, vários programas na Argentina que nem parece que é argentino. Porra, bicho, tipo, que comentário é esse, velho? Ou então, quando você vê, ganhar da Argentina tem um sabor especial. É o tipo de coisa que ninguém sai ganhando, sabe? Assim, e aí, obviamente, que isso também se transfere para o outro lado, e aí
a piada das Havaianas só vai fazer sentido se for um argentino falando mal do Brasil. Né? O Everaldo falou que é exatamente essa aí que você estava falando. O Alex Correia falou aqui que deu umas travadas no YouTube e ficou meio esquisito. Alex, isso aí infelizmente a gente não controla, cara. Tomara que a experiência esteja boa nesse momento. Né? Talvez, não é zoando não, viu, Alex? Mas eu acho que o velho e bom F5 pode resolver o seu problema neste exato momento. O F5 resolve coisa do arco da velha. Pois é. Agora, contra o F5 então, nem te falo. Mas uma coisa aqui que me veio à cabeça agora, cara, é o seguinte. Não acho, como eu estava falando, essa atitude da Suécia é uma atitude de muita coragem. Eu acho que, embora eu não me sinta capaz ou preparado ou comprometido com uma marca o suficiente para poder representá-la por uma semana no Twitter, eu acho que esse seria um passo ousado, né? Assim, eu gostaria de ver alguma coisa nesse sentido, assim, né? Porque, veja bem, as mídias sociais elas se traduzem no esquema de você dar poder para o espectador, né? Para a pessoa que antes era apenas um acompanhante ali, uma pessoa que só passivamente te acompanhava as suas colocações ou recebia as suas mensagens, e agora ela está falando também. E muitas vezes, quando as pessoas falam mal de alguma coisa, essa mensagem espalha pelo mundo, né? O caso lá do carinha que fez o vídeo da geladeira da Brastemp e colocou a geladeira no jardim e fez o vídeo, e o vídeo espalhou para o mundo, né? Eu acho que seria bacana se as marcas de alguma forma dessem esse tipo de destaque para o que as pessoas que consomem os seus produtos falassem. Óbvio que há um risco muito grande nisso, né, cara? Há um negócio de você controlar porque quando a gente está falando de mensagem comercial, o controle ele é mais do que necessário, né? Mas seria no mínimo curioso, né, cara? Seria curioso e, igual você falou, seria de uma ousadia tremenda, né? Quem sabe, né, bicho? Quem sabe um dia alguma marca não fala ou não coloca a responsabilidade de falar de si mesma ou sobre ela nas mãos de um consumidor, né, cara? Eu ia achar isso muito interessante, né? De certa forma, essas marcas que dão produtos para as pessoas, eu me lembro aqui do caso do Cristiano Dias. A gente já mencionou o Cristiano Dias numa edição passada, quando falamos do podcast lá do Brainstorm número 9. Uma coisa interessante foi uma ação que a Nissan fez, deixando um Livina na mão da família do Cristiano Dias por um tempo. E aí ele ia falando sobre a empresa, né, sobre o produto e sobre a sua experiência, né? Mas ali é óbvio que tem um ganho, uma coisa financeira por trás. Eu acho que seria interessante, não sei se viável, ver se a pessoa assume o Twitter daquela marca por uma semana de graça, né, cara? Você falaria bem de uma empresa de graça, né? Não, mas eu acho que aí é inviável. Marca nenhuma, quer dizer, ninguém falaria sem ter nenhuma compensação financeira em troca. Aí eu acho que é desafiador a gente... Não é desafiador, aí eu acho que mostra o comprometimento da coisa, né, cara? Eu tô com uma vontade danada de passar algumas dicas para as pessoas. Já falei algumas vezes aqui do No Agenda e podcasts que vão na mesma onda. Tem um outro chamado Unfilter, que é muito bacana também, e ele mostra exatamente a tradução disso que você acabou de falar, Cabeça. As pessoas, para falar bem, elas têm que ter uma compensação financeira de alguma forma, né? Ou financeira ou qualquer tipo de compensação. E uma coisa muito legal que foi falada no primeiro episódio na verdade no segundo episódio desse Unfilter, ele está no quinto episódio, acho que quarto episódio só, então dá para você correr atrás. Uma coisa bem interessante que foi falada foi do acompanhamento da mídia americana, né? Assim, que quem é dono da NBC
é uma empresa que controla também a fabricação de armas. Então você não vai encontrar a NBC falando A ou B sobre armas. Quem controla a emissora X também controla a General Electric, né? Então, esse tipo de raciocínio as pessoas não fazem, e tem tudo a ver com o que você falou, né? Tem tudo a ver com o comprometimento de quem está entregando uma mensagem. E eu acho que as pessoas têm que prestar um pouco de atenção nisso. Eu não sei, esse é um assunto que me fascina bastante. E ele feliz ou infelizmente, me coloca numa posição diametralmente oposta à minha formação de publicitário, né, cara? Assim, publicidade é nada mais, nada menos do que você tá ganhando dinheiro para falar bem de alguma coisa ou de alguém que você nem gosta ou nem se interessa, né? Mas você ganha o dinheiro, e aquilo ali, bom, na interpretação de algumas pessoas isso pode ser muito estranho, no mínimo, né? Mas enfim, cara, o que você acha disso? Cara, eu acho assim, sem compensação financeira, voltando isso assim, sem compensação financeira eu acho que é inviável. Ou alguma coisa em troca. E aí serve até para uma campanha legal. Ousado, mas é uma campanha legal. Você quer ganhar a Heineken 1 ano de graça? Assuma o nosso Twitter por uma semana. O melhor blá 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 vai ganhar 1 ano de Heineken de graça. Por exemplo, sabe? Eu não sei. O negócio é que, cara, para você assumir uma marca, velho, você tem que gostar dela. Ninguém vai assumir uma marca sem gostar, cara. Sim. Só publicitário faz isso dentro de agência. Saca? Só lá que você vai cuidar de conta que você não gosta do atendimento. Só lá que você vai ganhar dinheiro com um negócio que, tipo, você detesta o cara, mas você vai fazer a campanha política dele, sabe? Você não vai assumir o Twitter do presidente da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, para não citar o nome dele. Você não vai fazer isso nem te pagando, imagina. De graça é impossível. Agora, pagando... Vai ter gente que vai argumentar que todo mundo tem seu preço, né, cara? Eu não sei. eu certamente eu não sei, cara. Mas, enfim, né? Enfim. Bom, Cabeça, temos espaço para mais assuntos aí? Nossos espectadores gostariam de sugerir mais alguma coisa para a gente abordar? Algum assunto que aconteceu, alguma coisa que aconteceu nessa semana ou nesses 15 dias que a gente não esteve aqui? Será que há alguma coisa que a gente não abordou? Lógico que tem um monte, né, cara? Mas alguma coisa relevante para o mundinho da comunicação online? Só um detalhe, Caio. O Fabiano falou que ele teve o mesmo problema, que o YouTube está meio problemático, e perguntou se tem outro lugar para acompanhar a transmissão. Sim, tem no Google+. No Google+, isso na aí. nossa conta. gplus.to/ainda sem nome. É isso aí. Se você for o nosso site, o aindasemno.me, lá vai ter tudo o que você precisa para nos acompanhar nas nossas transmissões. Em tese, o que é curioso, que em tese o streaming do Facebook, do YouTube é o mesmo do Google+, e é o mesmo que vai estar no nosso site também, né? Se lá estiver ao vivo. Então, teoricamente, eu estou chutando. Se der pau em um, vai dar pau em todos. Imagino que você tenha razão nisso aí, Cabeça. Mas, enfim, acho que a gente pode ir se despedindo por aqui, cara, e deixando o aviso que na semana que vem, no dia 21 de junho de 2012, estaremos ao vivo na FENAC, aqui de Belo Horizonte, no 4º piso do BH Shopping. Cabe uma reflexão interessante aqui, Cabeça. Eu não sei se você já percebeu isso, mas à medida em que você vai subindo nos andares do BH Shopping, o público vai mudando, o tipo de loja vai mudando e o shopping vai ficando mais vazio. Você já percebeu isso, cara? Já percebi isso, mas não só no BH Shopping. Eu tenho uma experiência muito boa aqui no Shopping Guatemi, aqui em São Paulo.
que eu um dia, né, é coisa de quem muda de cidade e desconhece as artimanhas da nova cidade. Tava eu querendo, acho que cabe o tempo para esse casinho, viu, Caio? Porque ele faz muito sentido. Era a época do Natal, eu falei, putz, vou comprar um presente pra Carol, minha noiva. Uhum. Falei, vou no shopping Iguatemi, que é um shopping perto do meu trabalho. Descobri que lá tinha um bicicletário, dava para ir de bicicleta. Falei, putz, do jeito certinho que eu precisava ir. Para aquela hora era o momento. Aí eu comentei com a colega de trabalho, vou ir no shopping Iguatemi comprar um presente. E, porra, tá podendo, hein? Que isso, queria ser a Carol, aquela brincadeira. E eu dei a risada, falei, vambora. O bicicletário fica do lado do estacionamento, o que frescamente chamado de valet parking. Uhum. Aí eu parei minha singela bicicleta do lado de carros gigantescos. Aqueles SUVs de 100 mil reais. Isso, eu falei, putz, o negócio aqui é tenso. E aí eu entrei, o Shopping Iguatemi tem 2 lojas populares na entrada, assim. Tem uma C&A e umas lojas americanas. De resto, cara, eu fui subindo e tipo assim, o segundo andar tinha Fórum, tinha não sei o que, o terceiro andar tinha, sei lá, Louis Vuitton, Nespresso, aquela marca de sapato lá que tem a sola vermelha, Christian Louboutin, e preço, Rolex, sabe? Eu falei, e tipo assim, poucas pessoas. Eu falei, acho que não é o local que eu deveria estar, entendeu? E eu percebi isso também agora que eu fui em Belo Horizonte, tem umas 2 semanas, não sei direito, que a discrepância de público do quarto pro terceiro andar é ok, do terceiro pro segundo é uma coisa assim, absurda, parece outro shopping, entendeu? Lá no BH. Complica. Mas cara, bom, enquanto você tava falando os nomes das marcas aí, bicho, você falou de coisa que eu nem sabia que existia. Então isso mostra que eu tô num extrato muito diferente. O meu também não tá muito diferente do seu, não. Eu só vivenciei essa situação. Ô Caio, mas vale dizer que apesar da FENAC estar localizada no 4º andar do BH Shopping, pode ir que a gente vai ser bem recebido. Espero, nós vamos receber aqueles que chegarem, né? É isso aí, vamos lá. Estou esperando um evento, um Quinta Digital bem bacana, vai ser um prazer poder participar. Eu estou me sentindo, como eu falei lá no Cara Livro, eu estou me sentindo muito honrado de poder fazer parte de um evento que eu já prestigiei bastante, que é o Quinta, e vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa à altura, né? Quem sabe... O Alexandre ainda não deve ter recebido, mas eu mandei nosso lista de coisas que a gente quer para o nosso camarim. Nosso rider, nosso negócio para o camarim. Então, talvez ele tenha alguns problemas para arrumar o que a gente quer, mas beleza. 50 toalhas brancas. Numeradas. Beleza. O Everaldo falou aqui da gente abordar o esquema da segunda tela. Cara, esse esquema é muito bacana. O novo console da Nintendo, ele é pensado para ser uma segunda tela. Os celulares têm funcionado como segunda tela. Eu acho que esse assunto vai dar o que falar ainda, viu, cara? Eu acho que a gente está usando a televisão sempre como uma segunda tela e isso está fazendo a diferença na experiência, cara. Eu acho que a gente pode abordar esse assunto num próximo episódio ou lá no Quinta e vai ser muito bacana. O Everaldo, obrigado pela sugestão aí. Nós vamos... eu vou procurar me informar mais para trazer mais novidades sobre a segunda tela e poder falar um pouquinho com um pouquinho mais de propriedade sobre o assunto. Eu também, cara, Pálido. É isso aí. E vamos que vamos, né? Muito obrigado a todos que estiveram nos aturando até esse momento e a semana que vem estaremos lá na FENAC do BH Shopping, se tudo der certo, transmitindo ao vivo para a internet. E nesse ínterim vocês nos encontram no nosso site, que é o aindasemno.me, ou nos twitters, que você está vendo aí os nossos arrobas aqui na tela, graças ao plugin Lower Third do Hangout e do Google+. Ou também no nosso Facebook, né, cara? É o facebook.com/asnome ou o Google+, que é mais legal, né, cara? Eu prefiro o Google+, ao Cara Livro. É o gplus.to/
Ainda sem nome. Ou você vai lá no aindasemno.me e lá tem os links para todos os lugares que você pode nos encontrar. E é isso aí, né, Cabeça? Últimas palavras? É isso aí. Quinta que vem a gente vai fazer um negócio diferente, vai ser bem legal. É isso aí. Até mais, pessoal. Até mais, Cabeça. Um abração e vamos que vamos. Valeu, um abraço. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.